Olá pessoal, meu nome é Hugo Pascotini Pernet e primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Safira, aqui do blog Saf Saga, para eu falar um pouco sobre meu romance Memórias da Infância em que eu morri. Este é o livro. Bom, eu moro no Rio de Janeiro, sou formado em jornalismo pela PUC Rio, mas há uns 3 anos deixei minhas atividades de repórter de jornal um pouco de lado para me dedicar mais à escrita literária. Em setembro de 2017, eu lancei inicialmente meu livro de estreia, justamente intitulado Memórias da Infância em que eu morri, em formato digital na Amazon. Aqui está. Deixa eu passar para vocês. Essa é a capa do livro. Na época eu não enviei o original do livro para análise em nenhuma editora. Meu objetivo era oferecer um material de qualidade por um preço abaixo do estipulado pelo mercado editorial. E para minha surpresa, o e-book teve um certo sucesso nas redes sociais, principalmente no Instagram. E a partir dessas boas avaliações feitas pelos leitores, por sites de resenhas e por booktubers, a editora Penalux se interessou em publicar o meu livro em formato físico, como eu já mostrei a vocês. Bom, apesar desse estilo meio sombrio da capa e do título, não se trata de um livro de terror ou fantasia. Memórias da Infância em que eu morri é narrado em primeira pessoa pelo menino Hugo, de 9 anos. Fã de esporte e da leitura de Fernando Pessoa, Hugo recebe o diagnóstico de uma doença grave, logo após ele, os pais e o irmão mais velho se mudarem para uma casa grande, num bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. O diagnóstico não é bem recebido pelos pais, que passam a frequentar a igreja com mais afinco e se apegam à religião durante o tratamento do pequeno Hugo. A mãe principalmente parece fechar-se em si mesma, isolando-se no quarto do segundo andar da casa, trancada, o que deixa Hugo desnorteado, sem saber a quem recorrer, para compreender melhor o que se passa consigo. Numa tentativa de se comunicar com a mãe, para desabafar sobre seus sofrimentos íntimos e tentar entender melhor o que se passa, Hugo começa a gravar fitas de áudio, fitas cassete, direcionadas à mãe. Memórias da Infância em que eu morri é o primeiro livro da série da trilogia intitulada Entre Realidade e Invenção. Dei este nome à série porque se trata de uma obra de autoficção, como serão os próximos 2 volumes da série. Ou seja, neste livro transformei em ficção um período da minha infância em que eu e meus familiares sofremos bastante e tivemos que aprender a viver diante das incertezas diárias. Pelo fato de eu não deixar claro o que é na história realidade e o que é invenção, muitos leitores ficaram curiosos e começaram a me perguntar quais acontecimentos foram fatos reais e quais se originaram fruto da minha imaginação. A esses leitores eu respondo que tentar concluir por conta própria o que é realidade e o que é invenção faz parte do mistério do livro. Por isso não posso fazer esse tipo de revelação. Bom, essa é a premissa do meu romance Memórias da Infância em que eu morri. Os interessados em adquirir o livro podem comprá-lo no site da editora Penalux. Uma outra opção é comprar diretamente comigo. Se quiserem, posso enviar um exemplar autografado. Para isso, basta entrar em contato pelo Facebook ou principalmente pelo Instagram. É só digitar @Hugo Pascotini Pernet que vocês me encontrarão nas redes sociais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre perguntas que entrevistadores, de um modo geral, me fazem com mais frequência. Primeiro, de onde veio a ideia de transformar em um livro esses episódios sofridos da minha doença, da minha infância? Eu respondo que Memórias da Infância em que eu morri é um livro de autoficção, como eu já disse durante o vídeo. Ou seja, alguns fatos aconteceram comigo,
outros, porém, foram inventados. Costumo dizer que a ideia de transformar esses episódios sofridos da minha infância em livro se iniciou no momento em que fui diagnosticado com a doença. Desde o instante em que comecei a ir ao hospital, a ideia de transformar minha vivência em romance começou a se desenvolver na minha imaginação, mesmo que de um modo inconsciente. Romances não se iniciam no momento em que o autor escreve a primeira palavra em uma folha em branco do Word. Talvez a ideia de transformar esses episódios marcantes da minha vida em livro tenha vindo da vontade de recriar a minha vida dentro de um mundo ficcional. Afinal, esse é o objetivo da literatura: recriar e não reproduzir a realidade. Também me perguntam, além do Memórias da Infância em que eu morri, você pretende publicar outros livros? Tem outras narrativas em produção no momento? Eu respondo que sim. Memórias da Infância em que eu morri é o primeiro livro da trilogia Entre Realidade e Invenção. Já escrevi os outros 2 volumes e atualmente estou revisando o segundo livro, enquanto espero o momento certo para publicá-lo. Costumo dizer que livros são como filhos. É preciso ter paciência no período de gestação. Caso contrário, podem nascer prematuros. E a pergunta que mais me fazem é se eu acredito em milagres. Bem, como cristão que sou, acredito em milagres. Mas não sei se o que aconteceu comigo durante a minha doença na infância foi realmente milagre ou erro médico. Talvez seja um questionamento que eu carregue comigo até o fim da minha vida. Penso que só resta a você, leitor, chegar à sua própria conclusão a partir da leitura do livro e de suas crenças religiosas ou não. Me perguntam também bastante sobre o processo de criação. Bom, eu escrevo porque acredito na existência de 2 mundos: um mundo escrito e um mundo não escrito. Eu li essa frase pela primeira vez no livro do Ítalo Calvino, intitulado Mundo Escrito e Mundo Não Escrito. Bem, em uma outra oportunidade poderei falar melhor sobre esse assunto, que caso contrário esse vídeo ficará muito grande. Enfim, dificilmente escrevo de manhã porque sinto muito sono no começo do dia, quando meu pensamento ainda está muito lento. Por isso, após acordar, leio, ora livros de ficção, ora livros sobre técnica literária ou noticiário por meio da internet. Escrevo de modo mais produtivo de noite e principalmente de madrugada, quando minha mente já está bastante estimulada por excessivas xícaras de café. Bom, e para encerrar, qual o meu conselho para quem deseja ser um artista, um escritor? Essa questão para mim é bem simples. Se você escreve com uma boa regularidade, você já é um escritor. Não é necessário ser publicado por uma editora para se tornar um escritor. Adoro essa frase do Saramago. Somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. O que eu acho importante é que a pessoa se entregue ao processo do fazer artístico. No caso do escritor, se entregue sem medo à escrita, à pesquisa, ao pensar nos fatos que o rodeiam. O artista, o escritor, não deve se preocupar com resultado, com publicação, com glamour de noites de autógrafos. Isso tudo é apenas consequência de seu trabalho. E recomendo também que você invista na sua escrita, ou seja, leia bastante e participe de cursos e oficinas literárias, porque acredito que aprender a técnica potencializa o talento. Bom, é isso. Espero que gostem do meu livro. Quem quiser pode me mandar mensagem pelas redes sociais que eu respondo. Agradeço ao blog Saf Saga pela oportunidade de falar um pouco sobre essa minha história de autoficção.